Abre sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 19. O tema da mensagem é a importância da santificação. Êxodo, capítulo 19, verso 9. Amém? Amém? Sei que estava ruim também. 19:9. O Senhor disse a Moisés: quem disse? Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre, numa outra versão, santifique no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Eu te falei outro dia que essa palavra é uma palavra profética a respeito da volta de Jesus, amém? Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, para Deus, e nós acreditamos, nós que nos envolvemos na teologia, de que esse terceiro dia é esse terceiro milênio, que está para acontecer lá por 2030, 2040, mais ou menos, que completa mais um milênio. Então, ele diz: se preparem. Num outro texto, no livro de Amós está escrito lá: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E você vai ver que a exigência de Deus era de santificação, de separação, que o povo tivesse preparado. Prepara o povo. Mas porque não era o povo de Deus? Pensa nisso. Não era o povo de Deus que estava ali? Deus não estava falando com o líder do povo dele para preparar o povo? Então o povo estava andando com ele e não estava preparado, porque ele falou: santifica o povo. Então o povo não estava santificado. Lava as vestes. O povo estava fazendo coisas que estavam manchando a vida espiritual deles, porque veste no Antigo Testamento, para o Novo, é vida espiritual, que representava que eles lavem as vestes. Então tinha algo, até Jesus conta uma parábola que um rei deu uma festa, e quando chegou nessa festa, entrou lá para ver os convidados que tinham recebido uma ordem que entrar com vestes nupciais. Tinha um lá que estava com a roupa suja de sangue. Ele ficou: como é que tu entrou aqui com essa roupa manchada de sangue? Aí ele ficou mudo, não falou nada. Aí o rei manda pegar ele e lançar nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Tamanho a responsabilidade que nós temos diante de Deus. No livro de Eclesiastes diz assim: tudo que você tiver que fazer nesse mundo, faça, porque para onde você vai, você não vai fazer mais nada disso. Seja feliz com a tua esposa, e fala várias outras coisas lá, que um montão de gente aí apela para a carnalidade, porque não leu o versículo depois. Mas o versículo depois diz assim: mas que estejam sempre alvas as tuas vestes, falando de santidade, de santificação, porque relacionamento entre Deus e o homem, por isso que Deus estabeleceu e formou a igreja para ensinar sobre isso, é de santidade. Um outro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Pedir desculpa a vocês que eu estou devendo, não tenho feito alguns slides, porque com essa mão aqui tem ficado muito ruim de fazer isso. Mas já já eu volto aí dia 15, eu vou tirar esse gesso, vou estar aí mandando aí para vocês aí, tá bom? Amém? Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprendeste de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a... Oi, você está acompanhando aí? Aqui não passaram aqui, passa aí, galera. O outro verso, 3, já estou no 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus, que é a vossa santificação, que se abstenham da imoralidade sexual, e cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também nos deu seu Espírito, que deu seu Espírito a vocês. Então, rejeitar vida de santidade, de separação, porque essa palavra quer dizer separação, porque desde do Éden que Deus estabeleceu essa separação, porque se é para mim ser igual a todo mundo, querido, eu não preciso ser da igreja. E a proposta que o diabo tem tentado de todas as formas, os pastores sérios, têm que combater isso, é que a igreja, ela tem uma vida de qualquer maneira, porque até alguns falam, Deus não quer, Deus só quer meu coração. No domingo tinha um cara lá, eu não estava lá, que estava no encontro, mas foi um cara lá, ele hoje não foi, eu queria que ele estava lá, que eu ia quebrar ele na palavra. Estava lá falando um montão de coisa lá para o meu filho, para os meninos que trabalham comigo lá, de que tem que viver a vida que tiver que viver, que todo mundo já está salvo, Jesus já fez tudo por nós. E para a gente viver vida de qualquer maneira, então para quem tem Bíblia? Porque eles são doidos para rasgar isso aqui, que o maior confronto é isso aqui, porque o próprio Jesus, ele falou para os judeus, porque a Bíblia diz, veio para os seus e os seus não receberam, porque a vida de Jesus confrontava a vida deles, porque Jesus falou assim, se eu não tivesse vindo, pecado vocês não teriam, agora que eu vim, pecado vocês têm. Aí Jesus desce o pau neles, que fala, ó, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então é uma questão de muita seriedade a respeito disso, que se eu rejeito vida de santidade, porque tem um montão de gente pregando a graça como um dom merecido de Deus, imerecido. Você não merecia, mas Deus fez isso por você. Beleza, e agora eu posso fazer o que eu quero? Porque tem gente que fala isso aí, porque uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver a vida que eu quiser. Aí eu perguntei a um deles, vem cá, então quer dizer que eu sou filho de Deus, fico no pecado e amanhã eu sou salvo? Olha, filho de Deus não fica em pecado. Mas Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja aqui, amém? Você viu lá o verso, ele falando, aos irmãos em Cristo, os meus irmãos, e Paulo falando sobre isso, sobre que a vontade de Deus era a santificação, que ele estava dando uma resposta a eles de qual era o comportamento. Pastor, será que mudou isso? Não, querido, não mudou, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Mudou o modelo, passou da lei para a graça, mas a exigência é a mesma. E vou te falar, e na graça é mais exigente do que a lei, porque a lei dizia, se você fizer,
Se você adulterar com uma mulher, você é réu de condenação. Sabe o que na graça diz? Se você pensar e desejar no seu coração, você já pecou. Porque o ato precisava ser executado. Com Jesus, só o fato que nós não somos mais escravos do pecado, porque Ele nos libertou do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Dá um aleluia aí. O pecado não tem mais domínio. Então, a verdade, aquele que teve um encontro com Cristo não tem mais necessidade de viver na prática do pecado. Pecado tem que ser acidente, não prática, porque ele está crescendo com isso. Ele teve esse entendimento. Essa é a nossa jornada, sabe, querido? A jornada com Deus é essa, uma jornada de santificação, que Deus não chamou ninguém para estar conformado com o pecado. Deus não nos salvou, Deus não nos tirou do pecado para nós estarmos conformados com Ele, porque não adianta nada. A gente passa no encontro, aí o encontro você sabe o que é, nos 2 primeiros dias, a gente bate aquele papo legal lá, sobre Jacó, mas Deus não chamou ninguém para se conformar com o pecado. Pastor, mas Deus, o que Ele vai fazer? Querido, Ele pode te consolar, te influenciar, mas Ele não vai te obrigar, porque Ele entende que você é uma nova criatura, amém ou amém? E você sendo uma nova criatura, porque é pela fé, você tem força e autoridade, porque o pecado... Porque no pecado, a porta de revelação fica fechada. Por isso que o inimigo, ele influencia as pessoas a praticar o pecado, que é errar o alvo, é sair da proposta de Deus para viver a sua proposta, e não a de Deus. Viver a vontade da sua alma, que é a sede dos seus pensamentos, das suas emoções. Aí você vive isso e deixa a Bíblia de lado. Então, se eu deixo a Bíblia de lado, eu estou praticando o pecado. Eu sei o que a Bíblia diz, mas eu faço. Você quer ver uma coisa? Posso falar? Posso. Vocês me perdoam? Eu posso falar um negócio como pastor? Tem um montão de gente na igreja que sabe que mágoa é pecado, mas tem um monte de gente na igreja com mágoa no coração. Ah, o senhor não sabe o que me fizeram. Pô, meu irmão, eu sei que eu não sei o que te fizeram, mas eu sei o que estão te fazendo. Que mágoa é pecado. Fala, ui. Aí o crente muda, ele diz que não é mágoa não. Inversão de valores. Eu estou só chateada com fulano, ele lá, eu aqui. Já perdoei, posso nem ver que me dá, perco até a fome. É pecado, querido. Eu estou conformado com o pecado. E tudo que o inimigo vai fazer contra você é para alguém fazer alguma coisa contra você, para você guardar o que fizeram contra você no seu coração. E a Bíblia diz que Deus não vê, Deus olha, e não tem como se esconder de Deus. Que isso, o pastor está me vendo? Não, querido. Alguém sempre, fala comigo, alguém sempre vai fazer alguma coisa contra mim, para mim guardar, porque a mágoa é o veneno de outra pessoa que eu bebo e eu quero que a pessoa morra, mas quem bebeu o veneno foi eu. Pastor, não sabia que mágoa é pecado. Irmão, tem diversos textos da Bíblia que diz para você perdoar para ser perdoado. E o que o demo quer? Que você fique magoado. E detalhe, querido, é tão sério isso, que é magoado com pai, magoado com mãe, e o capeta só com a estrada aberta para fazer o que quer. Aí daqui a pouco a pessoa está com uma enfermidade, daqui a pouco a pessoa está com uma situação, não sabe, mas por quê? Porque abriu a alma, por vez de abrir o coração para Deus. Que eu vou te falar, meu irmão, tem gente que tem um coração duro para Deus, mas tem um coração aberto para o diabo. O diabo faz com ela o que quer, porque as coisas do diabo abraça tudo, e tem uma dificuldade para abraçar as coisas de Deus. E tem um montão assim.
E detalhe, às vezes os pastores, eles evitam até de falar isso, porque tem gente que não gosta dessa mensagem. Pastor, guarda aquela de derrubar a muralha. É essa, irmão, que derruba a muralha. Porque se a vitória vem do coração, tem que estar com o coração limpo, porque a tua vitória não vem de fora, vem de dentro. Porque está escrito no livro de Provérbios 4, 23, sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu, porque do teu coração vem as saídas da tua vida. Porque Deus trabalha pelo teu coração. Porque Deus falou para Samuel: eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Se Deus olhar teu coração aí, qual cor que ele vai estar agora? Ih, pastor, está preto, está escuro, está meio nublado. Como é que está o coração? Se você veio aqui hoje e pediu alguma coisa a Deus, como é que está o teu coração? Ele vai olhar aí o retrato do teu coração. Pastor, estou na igreja, mas ainda não consegui. Meu irmão, tu é nova criatura, amém? Fala para o pessoal que está ao teu lado, tu é nova criatura. E a nova criatura não anda por sentimento, ela anda por crença. Que se tu esperar sentir para perdoar alguém, tu vai perdoar ninguém. Se tu esperar, não, deixa eu ver, deixa Deus falar comigo. Irmão, já falou. Você está me ouvindo ou não? Deus já falou com você. Porque perdão é uma decisão igual amor. Quando Deus falou essa palavra para mim, eu já comecei logo a orar. Falei: Deus, vamos lá. Aí já comecei a lembrar de umas pessoas que foram muito gratas a mim. É um ditado que diz assim: por que tu é ingrato comigo se eu nunca fiz nada por você? Quando tu faz alguma coisa para alguém, se prepara para alguém ser ingrato contigo. Ovelha, não espera nada de ninguém, só de Deus. Porque o que te derem será bom. Agora, quando tu espera muito das pessoas, quando te dão é pouco. Se te der pouco, você não vai gostar. Não dependa de pessoas, não, dependa de Deus. Amém? Que é o teu Salvador, teu Senhor, que foi naquela cruz, nunca pecou, nunca vai te abandonar. Ele disse: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, Senhor, te acolheria. Ele é assim, querido. Então, falando desse assunto ainda, cuida do teu coração. Você é tão sério, irmão. Tem gente que está com isso guardado, tá aquela sementinha lá. O diabo foi lá e botou a foto dele. É o preguinho na parede. Isso já aconteceu quando era criança. Eu conheci uma pessoa que estava cheia de enfermidade, quase morrendo. Aí nós fomos conversar com ela, minha esposa. O pai dela já tinha morrido há um tempão e estava com mágoa do pai. Pô, mas teu pai já morreu, pô. Mas eu carrego mágoa dele até hoje. Mas teu pai já morreu. A pessoa tinha mágoa de gente morta. E a porta do demo aberta, deixa, mãe. Porque o pecado fecha a porta da revelação, querido. Cuidado com isso. Porque aí a pessoa fala assim: Deus não fala comigo. Mas por que não fala contigo? A porta está aberta ou fechada? A gente precisa avaliar isso. Porque pecado ou santificação é uma escolha. Fala, ui. É uma escolha. É uma escolha que você, como nova criatura, faz. Ou ficar em pecado, ou continuar na santificação. Que a palavra santificação é separado para Deus do pecado. Então, quando quando éramos escravos do pecado, não tínhamos poder de decisão. Quem é escravo do pecado não tem poder de decisão, porque a influência da vida dele é a porta que ele abriu. Para que a manifestação, porque, querido, nova criatura é novo, e tudo se fez, por que então que as pessoas ficam deixando que o inimigo traga aquela pessoa que existiu na vida, o mesmo sofrimento de um montão de anos? Ele vai tentar jogar isso em você, meu irmão. Ô, minha irmã, aquele mesmo sofrimento. Lembra quando tu era garoto? Porque a alma é sede dos pensamentos, das emoções. Infelizmente, o casalzinho amado lá do Éden deu a entrada na nossa alma a esse desgraçado, esse chifrudo, maldito, endemoniado, que vai morar no inferno eternamente. Desgraçado. Aí ele vem falando as coisinhas com a gente. Você está aí, né, orando a Deus, e quando você fez isso? Cara, sou uma nova criatura, amém? Eis que dos seus pecados não me lembrarei mais. O pecado de ontem já foi apagado, querido. Agora eu não posso ficar preso ao pecado de hoje.
Porque eu tenho total liberdade de me aproximar diante de Deus como nova criatura e dizer: Senhor, perdoe meus pecados, eu errei. Agora, qual o pecado? Pecado tem nome, fala comigo. Pecado tem nome. Porque nova criatura reconhece que pecou, porque no coração tem um pitbull lá chamado Deus Espírito Santo, que veio anunciar sobre o pecado, a justiça e o juízo. E ele não chamou ninguém para viver em pecado. Porque se tem algo te incomodando, não é Deus, não é Deus, é o diabo te acusando ou Deus te consolando, para você não deixar essa porta, pecado chamado aberta, para o diabo destruir a tua vida. Porque ele precisa disso. Porque precisamos decidir, pois a transformação é um processo. Transformação por isso que eu estou na igreja. Transformação é um processo, porque a mudança vem com o processo da renovação. O processo da renovação traz a mudança, porque como nova criatura, minha mentalidade agora tem que mudar, porque se eu não mudar de mentalidade, eu não vou mudar de prática, porque eu tenho que ter mentalidade de nova criatura, e a mentalidade qual é da nova criatura é bíblica. Então, se eu não tenho mentalidade, porque a mentalidade da velha criatura vai ficar batendo na porta. Só que a Bíblia diz: façam morrer. Façam o quê? Façam morrer. Esse homem exterior que levava você ao pecado, destruir tua família, destruir tua vida, ver você oprimido, vai bater sempre na tua mente. Agora, se tu não bater de frente com isso, isso vai cair, querido. Vai quebrar. Porque se não mudar de mentalidade, não muda de vida. Então a nova criatura faz uma aliança com o Espírito Santo de santidade. A nova criatura, ela faz uma aliança de santidade. Eu te aconselho, você ora a Deus, fala: Senhor Deus, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude a tirar da minha vida tudo que te desagrada, tudo que é pecado. Eu quero fazer essa aliança contigo, eu quero uma aliança de santidade, a cada dia mais separado para ti, a cada dia a porta da unção estará aberta à minha vida. Porque é invisível, mas é real, querido. Você não vê, mas Deus vai fazendo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 16. 2 Coríntios 3,16. Cadê as Bíblias de papel? Meu Deus, que isso, só isso? E as canetinhas para marcar aí o texto? E as agendas para anotar? Amém. Isso é investimento na tua vida, querido. Aí tá com tudo aí, né, Kelly? É isso aí. 2 Coríntios capítulo 3, 16 diz: amém? Quando alguém... isso aí. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como o Senhor que é o Espírito. Somos transformados. O Senhor que é o Espírito, de glória em glória. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí existe liberdade. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu não consigo. Então tu não é nova criatura. Porque a nova criatura tem liberdade. Porque, mas o desejo vem, mas eu posso não fazer. Porque agora eu tenho domínio. Eu posso desejar beber uma cerveja, mas eu posso não beber. Porque quem domina o desejo sou eu. Porque há liberdade na minha vida. Não há mais cadeia. Só que antigamente o que havia era cadeia. Por que as pessoas lá fora, os gentios, são escravos do pecado? Porque é a cadeia dele. Tem gente lá que está lutando há 5, 10 anos para parar de fumar, mas não consegue. Porque é a cadeia. Porque no livro de 1 João capítulo 3, verso 8, diz: quem comete o pecado é escravo do pecado. É escravo, vira escravo. Porque é isso que o inimigo... Sabe como é que ele trata a turma lá?
meu cavalo, meu aparelho, porque é escravo do pecado, porque a influência, porque a minha vida aqui nessa terra tem que demonstrar por que eu tenho sido influenciado, por Deus ou pelo inferno, querido. Porque o processo da mudança começa sendo transformado em uma nova criatura. Não tem como mudar sem pertencer a Ele. Começa sendo nova criatura. Não tem como mudar sem pertencer a Ele. Porque se eu pertenço a esse mundo ainda, por isso que a Bíblia diz que nós seríamos uma nova criatura. Porque se nós pertencemos a esse mundo, nós somos escravos do pecado. E Deus tirou eu e você da escravidão do pecado. Colossenses capítulo 1 diz que Ele nos fez, Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos arrancou do império das trevas, aleluia. Nós fomos arrancados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Um lugar de santidade, um lugar de separação, de santificação, que carregamos a revelação de Deus. Porque a revelação de Deus é responsável pelo crescimento. Amém? Quem tem a revelação cresce. Que não tem como crescer no relacionamento com Deus sem a palavra. Sem a palavra não tem como crescer. Então eu preciso estar com o coração aberto como nova criatura, que amo e desejo a palavra e a revelação de Deus. Que isso aqui não é puramente pregação, mas a revelação de Deus. Para que o teu posicionamento, Deus revela e a igreja faz. Deus revela e a igreja se posiciona. Porque eu não posso de maneira nenhuma viver nesse relacionamento com Deus querendo fazer aquilo que Deus condena. Se Deus condena, como é que eu vou querer o relacionamento com Deus? Porque o diabo tem enganado um monte de gente aí. Aí perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o final dos tempos? Jesus falou: cuidado para que ninguém engane vocês. Agora tem umas igrejas aí que o pastor prega de rosa. Boa noite, irmãos. Pastor, é homofobia? Não, querido. Eu amo, mas a Bíblia condena. Então, se a Bíblia condena, eu não posso me conformar com isso. Porque a Bíblia diz não tomar parte no pecado de ninguém. Agora tem uma conversa aí que eu nasci no corpo errado. E tem uns crentes conformados com isso. Não, nasceu no corpo errado a pessoa. Deus errou. Oh, meu Deus do céu. E as pessoas estão conformadas com o pecado. Eu amo, querido. Eu amo, mas não concordo. Meu Deus não concorda. Eu não vou me conformar com isso. Porque a transformação vem no processo da caminhada. Então, sem santidade, sem transformação, sem separação, porque eu preciso ser uma pessoa que eu já me tornei santo. Deus fez isso por mim. Agora, eu preciso ser uma pessoa que estou nesse processo de transformação. E o processo da transformação chama-se vida de santidade. Porque a verdade de Deus tem que estar sendo acrescentada na minha vida. A verdade de Deus. E a verdade de Deus está acrescentada na minha vida quando? Prática. Porque não é o que eu ouço, é o que eu faço. Porque a fé vem por ouvir. Não, a fé vem pelo que eu vou fazer. Porque eu serei sempre desafiado a expor e expressar a verdade que Deus tem conseguido colocar no meu coração. Porque é isso que eu tenho um relacionamento com Ele. Eu vim para a igreja para ouvir uma palavra, cantar uns louvores. Canta em casa, irmão. Louvores. Mas tu veio aqui para crescer, amém ou não amém? Fala, teu irmão, vai crescer, meu irmão, amém? Vai crescer, porque está escrito lá no livro aí: expande as tendas, amplia as tuas tendas. Tem que crescer. Porque transformação não é meramente conhecimento, mais conhecimento a respeito de Deus. Transformação, eu tenho mais conhecimento. Eu fiz o curso X, Y, eu fiz teologia. Não, eu sou teólogo agora. Não é mais conhecimento a respeito de Deus. Porque conhecer a Deus sem prática, a demonstração é que não está conhecendo. Conhece nada de Deus. Você quer ver com outro pecado que as pessoas cometem, para que o Espírito Santo me lembrou aqui agora? Julgar os outros.
que está escrito? Oi, fala alto. A maioria sabe disso, né? Quando você julga alguém, você está fazendo o quê? Pastor, mas eu não consigo. Então não é mais conhecimento de Deus. Porque, anota essa aí, se a Bíblia não está mudando a tua mentalidade, ela não está fazendo parte de quem você é. Se a Bíblia não está 300 anos na igreja, não mudou nada, porque mentalidade produz hábitos. Os teus hábitos está estabelecido por aquilo que você tem colocado na tua mente. Se não tem mudado nada, a Bíblia não está fazendo parte de você, porque sem a Bíblia não dá para mudar de mentalidade. Sem a Bíblia não dá. Você vai continuar pensando e agindo da mesma forma. Mas eu não estou na igreja agora. Tá, mas é pouco, porque a igreja não está em você. Você vem, senta, volta, visita, vem, volta, senta, volta, visita, volta, volta. Mas por quê que não está em você? Porque o coração está endurecido. Vamos ler um verso para a gente terminar. Hebreus capítulo 3. Estou animado com essa série, hein? Pastor, não estou gostando muito não. Eu gosto de rodar no poder e depois encher o coração de mágoa. Verso 12. Hebreus 3, 12. Na minha versão diz assim: tenham cuidado, irmãos. Tem o quê? Está falando com a igreja? Está falando com os crentes? Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que afaste do Deus vivo. Faça. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que de modo nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. Endurece o coração. Está ouvindo ou não? Foi só o casal pecar lá contra Deus que eles se afastaram de Deus. E a proposta do diabo é para que o pecado, aí a pessoa fala: eu não consigo largar, aí ela se entrega, porque o papel dele é influenciar isso. Então não seja endurecido pelo engano do pecado. Então a queda das pessoas, tudo aquilo que a pessoa conquistou, o engano do pecado endurece o coração dela. Fala: uau! Cuidado, irmãos. Ele diz: tende cuidado, irmãos, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado, porque coração duro não toma decisões certas. E Deus quer você de coração quebrantado. Está escrito no livro de Isaías 61 que Ele não rejeita um coração quebrantado. E Ele não te chamou, querido, para estar com o coração endurecido. E a única coisa que o pecado faz é isso. Porque o entendimento de quem Deus vem com o crescimento, vem com a santidade. Porque quanto mais separado para Deus, mais eu conheço a Deus, querido. Quanto mais separado, mais Deus se apresenta. Porque Ele está vendo o teu sacrifício, querido. Porque viver nessa vida, no relacionamento com Deus, é uma vida de sacrifício.
Ele está vendo o teu sacrifício contra a tua própria vontade. Porque Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz: eu reduzo o meu corpo à servidão. Eu reduzo, para que pregando a outros, não venha a ser desqualificado. O que eu quero fazer, não faço, mas o que eu não quero, isso faço. Mas eu reduzo o meu corpo à escravidão. Querido, vai ter hora que você vai ter que bater muito em você para tu continuar com Deus. Que a tua vontade vai ser mergulhar no pecado, mas a tua crença é a santidade. Você sabe quanto é importante a santidade, quanto é importante é se achar separado. Deus olhar para a gente: eis o meu filho amado, em quem eu comprazo a minha alma. Que tem uma revelação lá no mundo espiritual. Deus falou para o diabo: viu o meu servo Jó, homem íntegro, que se separa do mal e só faz o que me agrada. Deus estava vendo a vida de Jó. Aí Jó, o capeta falou um monte de coisa lá, mas aí ele lascou, sabe o quê? Porque tudo que ele fez ou falou de Jó, Jó fez o contrário. Porque o que nós temos que fazer é fazer o contrário que o diabo está tentando nos influenciar. Ele está querendo que você desagrade a Deus, que o pecado, a vida de pecado, desagrada a Deus. O que agrada a Deus é vida de santificação. O prazer que a santificação traz é muito maior do que o prazer que o pecado traz. Porque agora o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, que eu sou uma nova criatura. Deus fez de mim uma nova criatura, e Ele vai ver a minha atitude de nova criatura, que eu venço qualquer intenção. Eu quero fazer, mas não vou fazer. Eu quero. Pastor, e a vontade? A vontade dá e passa. 1 João capítulo 5, verso 18 diz que o mundo jaz no maligno. Deus nos tirou da sepultura do maligno, querido. Agora nós somos filhos de Deus, amém ou não amém? Nós somos e temos a revelação de filhos de Deus. Fica de pé. Eu sou filho de Deus, declara: eu sou filho de Deus. E agora eu ando pela revelação. Fala, a porta da revelação. Toda palavra que Deus manda para mim me consola, me faz crescer, porque eu fiz uma aliança com o Espírito Santo de santificação, de andar separado. Aonde eu tiver, nada, eu não vou me envolver com nada errado. Nada, nenhum prato do desgraçado, derrotado do diabo vai me levar para o lado dele, porque agora eu ando com Deus. Eu tenho prazer no relacionamento com o Espírito Santo. Levanta tua mão bem alto e fala isso. Fala: eu tenho prazer no relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento de santificação. A minha carne está lutando contra mim, mas o meu espírito está forte, o meu espírito está de pé. Eu venço pelo Espírito. A minha carne é dominada pelo meu espírito, porque eu ando no Espírito e vivo no Espírito. Baixure canta lá, baixure cantará, baixar. Eu vivo no Espírito, a minha vida espiritual está em alta, o meu relacionamento, eu estou forte no Espírito, e todo nível de pecado não tem domínio sobre a minha vida. Eu rejeito. O diabo precisa ouvir a tua declaração, porque muitas vezes ele influencia a mente, e a pessoa, ele acha que a pessoa está gostando. Quando o diabo vier com pecado para você, você fala para ele: não adianta, que isso não vai me derrubar, porque eu amo muito mais a Deus do que o pecado. Eu tenho muito mais prazer em Deus. Porque ele vai tentar jogar na tua cara o pecado que ele produziu para você, querido. Quando ele cantar coquinho com o pecado dele, fala para ele que tu vai morar no lago de fogo e enxofre, seu desgraçado, e eu vou morar no céu com Deus Todo-Poderoso. Eu vou conquistar aquilo que tu perdeu. Sabe por quê? Pecador é você. Eu sou santo, filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Declara isso: eu sou filho de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida nem minha casa. O resultado do pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu sou filho de Deus, santo, separado.
comigo, vai. Olha o que o Espírito Santo mandou falar para você. Aquele que vive para Deus, aquele que vive para agradar a Deus, tem autoridade para profetizar milagres, para profetizar, não só profetizar, mas para os milagres acontecerem, porque Moisés estava diante do mar, e Deus falou para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha, porque a vitória vem na caminhada daqueles que andam com Deus. Você, meu irmão, separou a sua vida para Deus, você vive de acordo com o que Deus te pede, milagres vão acontecer na tua vida, você terá testemunhos de milagre, porque Deus é aquele que influencia a tua vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado para a revelação que nos faz crescer nessa noite, de vida de santidade, a importância da santidade, porque é o caminho, o canal, Senhor, que abre as portas, que o Senhor vai na frente, guerreando as guerras daqueles que se separam para Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu na cruz, de vivermos para Te agradar. E o domínio da escravidão do pecado não tem mais força contra a nossa vida. E nós buscamos a santidade. A nossa família está protegida pela santidade. A nossa vida está protegida pela santidade. Obrigado pelo nosso coração que arde pela Tua presença, onde um culto, uma reunião dessa transforma toda a nossa jornada. E amanhã, a essa hora, teremos um testemunho de vitória para contar, pelo simples fato de termos prazer de nos relacionarmos contigo em santidade, em separação, onde os céus dos céus olham para nós e vê um povo separado para Ti, Senhor, um povo que Te ama, que tem prazer na Tua presença, Senhor. Shuri canta na baixada. Ai, decanta lá, basuri, andará, baixada. Que a unção do Teu Espírito, Senhor, venha tomar nossa vida nesse lugar, porque o Senhor nos santificou para usar a nossa vida, Deus, para sermos expressão da Tua presença. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. E prazer maravilhoso. Deus se manifesta aonde Ele é adorado e aonde Ele é revelado. Abençoa a pessoa que está do teu lado aí. Fala: foi bom estar aqui contigo. Deus abençoe a tua vida. Você me deu um testemunho de vitória. Fala aí: você vai me dar um testemunho. Profetiza para ele. Fala: você vai me dar um testemunho de vitória. Amém. Eu terei um testemunho de vitória para contar, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é sobre todos que creem. Digam: valeu, gente. Acabou, tá, pessoal? Boa noite. Isso, mas a gente, terça-feira, nós estamos de volta. Deus abençoe. Beijo no coração, boa noite.